Tudo bem, amores? Como que vocês estão? Vamos então começar. Pronto. Tudo bem, Ritinha? Boa noite para todo mundo. Agora sim. Estava vendo a aula de reset. Fiquei dividida se ficava lá ou vinha para cá. Vem para cá, Nice. Depois você assiste lá. Deixa eu começar aqui no Insta também. Começa aqui, depois você vai para lá, tá? Porque a gente vai dar um conteúdo bem interessante aqui e lá você pode assistir depois. Boa noite, Si. Tudo bem? Vou colocar minha lousa aqui, que eu gosto de escrever, né? Então tem que colocar. Thaís, Débora, Lu, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e bora para a gente já conversar assim, né? Começando para a gente falar sobre tratamento de gordura, tratamento de obesidade, tratamento de lipedema. Será que é tudo igual? Quando nós vamos trabalhar isso na estética, será que é da mesma forma que a gente olha para esse paciente ou escolhe os tipos de tratamento que nós vamos realizar com esses pacientes? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque vai fazer toda a diferença vocês entenderem um pouco mais sobre esse paciente, sobre como está esse paciente bioquimicamente, metabolicamente, para aí então você ser mais assertivo na escolha dos tratamentos que vocês vão fazer. Oi, Elzinha, boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Estamos ao vivo então no YouTube, no Insta e aqui pelo Zoom, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas diferenças na hora de vocês escolherem os tratamentos. E o que eu quero de vocês, profissionais da estética. Oi, Du, amanhã eu vou ver você. Milene, boa noite. O que eu quero de vocês, profissionais da estética, é que vocês não sejam meros replicadores de conteúdo, que vocês entendam o que vocês estão fazendo, que vocês entendam sobre o paciente de vocês, para que realmente vocês possam realizar um tratamento de forma segura e de forma que vá trazer um resultado benéfico ao seu paciente. Afinal, quando vocês vão vender o tratamento ao paciente de vocês, o que ele quer é o resultado, não importa o que você vai usar. Ele te procura porque ele tem uma dor que quer ser solucionada. Então, ele vai buscar em você o resultado que ele quer. O que você vai usar, as ferramentas a qual você vai usar, você tem que ter esse conhecimento. E eu me surpreendo muito quando eu olho, né? Eu faço a pesquisa junto a vocês, que é justamente para entender um pouquinho do que está acontecendo dentro de cada um de vocês, porque cada um tem uma realidade diferente. E dentro das principais dores e medos que vocês têm, ainda está não dar resultado. Porque vocês jogam para vocês toda a responsabilidade dos resultados que vão vir dos pacientes de vocês. E mais, muitas vezes vocês trabalham no escuro. Eu vou fazer tal tratamento, mas eu nem sei como que vai ser o resultado ao final disso. E isso é muito angustiante para quem está fazendo. Não estou falando paciente, mas vocês que estão aplicando. E o que eu quero é que cada vez mais vocês adquiram conhecimento para ter segurança mediante o que vocês vão fazer. E trabalhar com o seu paciente dentro das circunstâncias que ele está apresentando.
Quem faz muita promessa é político, a gente tem que trabalhar com a realidade. Ó, sua condição é essa, essa, essa e essa. O tratamento que eu proponho para você é esse. Você vai fazer isso, 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 isso. Eu vou fazer isso, isso e isso. Cada um com a sua responsabilidade. A sua cliente vai uma vez, 2 vezes na sua clínica. Ela fica 6 dias na casa dela fazendo tudo o que ela quer. Se você não trouxer a orientação, ela vai fazer da forma como ela acha que tem que fazer. Porque muitas pessoas acreditam que, por estarem fazendo tratamento estético, elas podem agora ter vida livre, comer o que ela bem entender, fazer do jeito que ela bem entender, que não tem problema nenhum. Então, a orientação precisa ser dada para essa paciente, tá? Oi, sim, meu pai está recuperando. Graças a Deus, dia após dia, ele vem recuperando, vem ganhando mais saúde aí para poder estar mais independente. Ainda tem muito edema para ir embora, mas graças a Deus o risco maior já passou. Agora eu estou voltando. Essa aula é aberta a todos gratuitamente, Rita. Essa aula não é aula de vocês, específica de aluno, é aula da jornada RT Flix para abertura de nova turma para o RT Detox. A Elzinha já chegou aqui. Obrigada, viu, Si? Obrigada mesmo de coração. Então, vamos lá? Eu coloquei já essa imagem para vocês na abertura da aula. Por quê? Porque a gente precisa ter esse raio-x do nosso paciente quando nós falamos de obesidade, quando nós falamos de gordura localizada. E aqui a gente já consegue ver um grande diferencial de uma pessoa em obesidade para uma pessoa que não tem obesidade ou que possa ter uma gordura localizada. A diferença do acúmulo de gordura subcutânea para o acúmulo de gordura visceral. Então, quando vocês olham para esse corpo, você vê aqui, ó, isso aqui é gordura subcutânea, ó. Você vê o acúmulo, né? Lógico que é um corpo de mulher, não precisa nem falar que é um corpo de mulher, né? O acúmulo bem na região do quadril, né? Onde muitas mulheres começam a ter um acúmulo maior, ó, interno de coxa. Então, uma gordura subcutânea localizada. Quando você vem para uma obesidade, você tem uma concentração de gordura subcutânea, mas você tem a gordura visceral em grande quantidade. Isso está entre os órgãos. Então, a gente já começa a perceber que não é a mesma coisa tratar uma gordura localizada do que tratar uma obesidade. Metabolicamente, são pacientes que têm alterações em graus e níveis diferentes. O que nós temos mais para a obesidade? Uma obesidade, ela tem uma gordura mais centralizada. O foco principal de acúmulo é abdômen, é tronco. Se generaliza para braço e para pernas, para os membros inferiores, mas o maior volume está relacionado ao abdômen, justamente por conta desse acúmulo de gordura visceral, que é o que é característica, né, do biotipo maçã ou androide, que a gente chama. No biotipo ginoide, é muito característico na mulher, a gente tem uma concentração maior de gordura da cintura para baixo. Então, aquela mulher que começa a acumular um pouco mais de gordura no abdômen inferior e ela vai para uma gordura mais de quadril e membro inferior, de coxa. E ela tem uma característica estrogênica. Então, o tipo ginoide
ele é um biotipo muito característico da mulher por conta da estrogenicidade. Um acúmulo maior de estrogênio fazendo com que eu tenha um acúmulo maior de gordura de abdômen inferior para membros inferiores. Muito característico também para esse biotipo, o lipedema. E nós vamos falar um pouquinho de lipedema, que diferente do linfedema, que se afeta a parte linfática, o lipedema ele vem de um desequilíbrio do tecido adiposo. E esse desequilíbrio do tecido adiposo nada tem a ver com obesidade. Óbvio que quanto maior o grau do meu lipedema, maior comprometimento metabólico e mais associações eu tenho. Mas a disfunção do tecido adiposo, e que muito erroneamente vão se caracterizando, né, como obesidade para algumas mulheres, é uma disfunção desse tecido que gera um acúmulo maior, uma hipertrofia maior da célula adiposa. Muita retenção de líquido para esse tipo de paciente, porque quando nós temos predominância estrogênica, o mesmo receptor, o mesmo transportador que transporta o estrogênio, transporta a testosterona, que é o SHBG. Então, quando você tem um aumento ou uma predominância de estrógeno, seja porque você tem muito estrogênio ou porque você tem baixa progesterona, fazendo com que predomine o estrogênio, eu vou transportar mais estrogênio e vou transportar menos testosterona. Então, esse paciente vai começar a ter retenção de líquido por conta do desequilíbrio de via de transporte, tá? Ele começa a reter mais e a desenvolver mais celulite. Então, predominância estrogênica gera muita retenção e muita celulite. Inflamação, desequilíbrio hormonal, já falamos da condição estrogênio, progesterona, testosterona. Uso de anticoncepcional, predominância estrogênica por aumento de SHBG, e inflamação, tá? Já quando a gente fala de um paciente visceral, de biotipo androide, o formato de maçã, a gente está falando de pacientes que já passam a ter uma síndrome metabólica. São pacientes que começam a ter disfunções muito mais, não vou nem dizer severa, mas muito mais presentes. Então, são pacientes que começam a ter inflamação, dessa inflamação ele desenvolve resistência insulínica, ele começa a alterar os marcadores inflamatórios, leva a um processo de dislipidemia, e aí ele desenvolve síndrome metabólica. Ele começa a ter aumento de pressão arterial, desenvolvimento de diabetes ou de pré-diabetes. Eu já começo a ter comprometimento vascular. E aí começa a se ter, né, todo o desenvolvimento de doenças características de uma inflamação crônica, como nós vimos na aula de ontem. Um dos grandes diferenciais está relacionado à circunferência abdominal, que hoje é muito utilizado até mesmo para determinação de risco cardiovascular, tanto na mulher quanto no homem. Então, na mulher, eu tenho que ter abaixo de 88 e no homem, até 100, ele é tolerável. Acima disso, eu já começo a aumentar a proporção de risco cardiovascular. Óbvio que hoje, né, com toda a mudança que a gente teve aí comportamental pós-pandemia, os riscos estão aumentados mesmo em pacientes magros, tá? Porque a inflamação, ela é silenciosa. Então, a gente está vendo aí dia após dia que
né? Teve um AVC, teve um infarto, teve um quadro de embolia, por conta dessa inflamação, que vai fazendo estragos ou mudanças silenciosas no nosso corpo. O risco trombótico, ele é silencioso, a não ser que você, né, esteja fazendo regularmente exames e tenha um olhar mais refinado, senão você passa batido, você não consegue perceber isso. E aí o risco se aumenta ainda mais. Então, metabolicamente, o meu paciente do tipo Android, ele tem mais alterações e requer um preparo muito maior de vocês na hora de trabalhar com esse paciente. E aqui eu coloquei essa figura justamente para mostrar 2 pontos aqui. Aqui ele está mostrando diferença de gordura visceral para gordura subcutânea. Então, a subcutânea, ela está antes ali, né, da gente ter músculo, ela está abaixo da derme. Quando a gente fala de vísceras, nós estamos falando lá de dentro, abaixo do músculo. E olha que interessante que é essa imagem com o intestino aqui. Por quê? Vocês estão vendo que o intestino delgado, ele permanece todo, né, enrolado ali, todo quietinho. E ele tem um diâmetro ali de uma mangueira, um pouco maior de uma mangueira. Quando eu tenho um processo disbiótico, ou quando o paciente tem um processo de fermentação, que eu tenho uma dilatação dessa alça intestinal, eu projeto esse abdômen para frente. Então, muitas vezes, vocês vão pegar pacientes que vocês vão achar que tem gordura e vocês realizam um tratamento e aí vocês falam assim, nossa, o paciente não deu resultado nenhum. Por quê? Porque o paciente não tem gordura. Ele tem uma alteração de postura, o paciente tem uma frouxidão muscular, e aí essa frouxidão muscular não consegue segurar isso aqui, e ele traz para frente, faz uma protusão desse abdômen, ou quando eu tenho uma disfunção gastrointestinal, que eu tenho uma dilatação desse órgão e ele empurra o meu abdômen para frente. Por isso que quando vocês fazem o detox no paciente, vocês falam assim, meu Deus, mas o abdômen dele melhorou absurdamente, sem fazer tratamento estético. Porque hoje 90% das pessoas têm disfunção gastrointestinal. Por todo o processo alimentar e medicamentoso e estresse a qual nós vivemos, favorecendo esse desequilíbrio. Então, quando eu vou trabalhar modulando o meu paciente do estresse, do sono, do intestino, do seu fígado, eu começo a reduzir esse excesso de líquido, porque o corpo, quando está inflamado, ele faz edema, o corpo, quando está intoxicado, ele retém líquido como meio de proteção, e aí ele começa a eliminar esses líquidos. Eu começo a minimizar a fermentação e produção de gases. Logo, essa protusão, ela consegue ir para dentro. E aí o paciente começa a ficar mais retinho. Então, olha, eu quis colocar essa figura para vocês poderem visualizar, porque às vezes a gente fala e não fica algo que a gente, né, consiga imaginar. E quando você vê uma estrutura como essa, você consegue, e até é legal para vocês terem isso aqui para mostrar para paciente de vocês. Porque se você não vê,
fica a critério da sua imaginação. E às vezes ela não consegue alcançar aquilo que você está falando. E aí, quando ela vê, tem mais sentido. Então, tenham isso. Vocês podem, sabe fazer o quê? Eu sempre falo para as minhas alunas, pega um gastrointestinal, pega uma figura como essa, plastifica. E aí você pode ter, que nem eu tenho aqui, ó. Eu tenho todas as canetas. E aí eu vou desenhando em cima disso para minha paciente. Eu já estou acostumada ao tampo de vidro da mesa, eu desenho para ela entender aquilo que eu estou falando. E aí eu vou desenhando, explicando, mostrando, mas quando é na figura, ela vai compreender muito melhor. Ah lá, a Thaís usa o iPad ou imprime uma folha para ir riscando. Vocês precisam fazer com que a consulta de vocês seja mais funcional. É uma aula, aprende o seu paciente e aprende muito mais você. Porque quando você ensina o que você sabe, você aprende o que você não sabe. Você fixa muito mais. Eu sempre falo para minha aluna, ó, viu a aula, teve feedback, vai para o Instagram ensinar. Porque aí, quando você está falando sobre esse assunto, você fixa mais e você aprende melhor. Então, mostrem isso para o paciente, porque quando você mostra dessa forma, fica mais fácil dele aderir ao tratamento e ao que você está falando. Porque o homem engorda mais no abdômen, deixando mais protusão. É por isso que explico da frouxidão dos músculos. É muito importante. O homem, até por uma característica hormonal, tá? Que é diferente da mulher, ele tem uma característica de acúmulo de gordura mais abdominal. A mulher, por conta do estrogênio, ela pode ter uma predominância mais de abdômen inferior para membro inferior. Mas hoje a gente está vendo uma crescente muito grande de mulheres do tipo maçã, de mulheres com resistência insulínica, com síndrome metabólica, tá? Crescente absurdamente por conta dos hábitos, tá? A gente vem igualando muito esses hábitos, com muita alteração do nosso metabolismo, e aí a gente acaba tendo um ganho maior também dessa gordura visceral, tá? Mas é importante a gente falar, porque muitas mulheres que chegam para vocês chegam com frouxidão muscular. Muitas, tá? Com inapetência muscular, de musculatura profunda. Eu mostro para vocês no meu abdômen o que é eu deixar a minha musculatura relaxada e eu posicionar a minha musculatura. E muitos pacientes chegam para vocês com essa disfunção que é postural. Antes de eu falar de lipedema, eu vou mostrar aqui, ó, postura. Olha a diferença de uma pessoa que relaxa a sua postura do que uma pessoa que mantém uma postura mais ereta. Olha isso aqui. Protusão abdominal por postura. E se você não souber fazer essa análise clínica, você avalia de modo errado o seu paciente e você traça um tratamento errado. Ana Clara, toda vez que o paciente tem frouxidão muscular, você tem que trabalhar ou através de corrente, e assim, hoje o que a gente tem, lógico, de melhor é uma corrente de campo eletromagnético, mas pode ser uma russa, atividade física, exercício físico e RPP. Trabalhar a musculatura profunda através da respiração, gente, é o que a gente tem hoje de melhor, tá? Para isso. Vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver. Ó, vou relaxar, ó.
relaxei, vocês viram que mudou minha postura. Ó, meu abdômen. Vai parecer que eu tenho muita gordura aqui. Eu vou posicionar. Cadê meu abdômen? Melhorei minha postura e, ó, posicionei. Se eu soltar, ó, eu tenho um abdômen. Então, isso vocês precisam olhar, analisar no paciente de vocês e orientar, mostrar num espelho para o paciente, arrumando a postura dele, pedindo para ele. Hoje os pacientes não sabem respirar. Quando você vai dar exercício respiratório, as pessoas não sabem respirar. E faz com que haja uma mudança comportamental da postura. Muito de refluxo, hérnia de hiato, tem relação com a contratura maior do diafragma. Porque o diafragma, ele fica bem na transição da válvula entre o esôfago e o estômago. E aí, quando você tem uma contratura maior da musculatura, ele deixa frouxo, não deixa fechar essa válvula, e o refluxo aumenta. Então, é importante, vou voltar lá atrás para a gente falar, é importante a gente ter esse olhar mais clínico para o seu paciente, para a hora que você for traçar o tratamento, você ser mais assertiva. Senão, o que acontece? Você traz tratamento errado, não tem resultado. Vocês estão entendendo que, às vezes, não é sobre o que eu tenho de equipamento dentro da minha clínica. É sobre saber usar as ferramentas certas no momento certo. RPP é fantástico, Laís. É o que a gente tem hoje de melhor. Tração cíclica, RPP, são técnicas que realmente funcionam dentro da clínica, do tratamento do seu paciente, e faz uma diferença gritante, tá? A diástase também. Por quê? Porque quando eu tenho diástase, eu tenho frouxidão da musculatura. Por isso que ela se abre. Porque ela não consegue ter uma tonificação e ela relaxa, ela cai assim para o lado. Então, quando eu começo a trabalhar adequadamente essa musculatura, ela reposiciona. E vamos falar de algo que curso de RPP, Olga Vieira é quem domina esse assunto, uma das pessoas que mais estuda sobre esse assunto e tem uma capacidade gigantesca de ensino. Olga, é fora de sério. Oi, gatona! A Aline está em Boston. Agora é 7 horas aí, né, amiga? Tá cedinho ainda. Vamos falar de lipedema? Eita, assunto que entrou, né, dentro da estética e muitas vezes a gente não sabe tratar e nem diferenciar, né? O lipedema do linfedema ou da gordura, da obesidade, e aí a gente acaba tendo uma dificuldade maior em trabalhar com esses pacientes. Aqui tem um artigo para vocês, depois eu vou ver se eu coloco lá no grupo os artigos que a gente usou. Tem acho que uns 3 artigos de lipedema que eu coloquei aqui para vocês, que aqui ele fala, lipedema é caracterizado por disposição anormal da gordura muito maior em pernas e glúteo. Mas tem pessoas que apresentam isso também em braço, tá? E aí a gente já tem um estágio mais avançado desse lipedema. E uma das características muito grandes que o lipedema traz é a dor.
O paciente sente muita dor nas pernas, aonde é acometido, porque a gente tem um grau de inflamação e esse comprometimento estrutural, até mesmo da fáscia, gera essa condição de dor maior. E muita gente acaba confundindo esse lipedema, como eu falei para vocês, dependendo do grau, com a obesidade e com o linfedema. E aqui tem uma foto para vocês da diferença de uma pessoa com obesidade. Óbvio, toda pessoa com obesidade, ela vai ter uma centralização maior dessa gordura. Vocês estão vendo que mesmo ela tendo acúmulo em membros inferiores, ela tem um acúmulo visceral. Antigamente, a gente utilizava o IMC para determinar obesidade ou não. Ainda se é muito usado, né? Porém, o que acontece? Se eu pego uma pessoa, um fisiculturista, um cara que vai na academia, ele é alto e ele tem muito músculo, ele pesa do mesmo jeito, porque músculo e gordura pesa igual, só tem volume diferente. Então, quanto mais tecido muscular eu tenho, eu vou ter aumento do meu peso. E quando a gente fala de IMC, a gente está falando só de altura e peso. E isso não pode ser característica de obesidade ou não. Eu tenho que olhar para o meu paciente, eu preciso olhar para os parâmetros dele, eu preciso olhar para percentual de gordura, de massa gorda e massa magra. Porque eu tenho pessoas que têm uma condição corpórea ok, mas ela tem um percentual de gordura muito maior do que o percentual de músculo. E aí? Eu posso considerar ela saudável sem problema porque ela tem um peso ideal? Então, condição de massa gorda é o que determina para nós maior risco inflamatório, desequilíbrios metabólicos e maior chance de desenvolver doenças. E não somente o peso, tá? Então, a obesidade, ela tem uma concentração maior em tronco com aumento de gordura visceral. Característica de lipedema: acúmulo de gordura interno de coxa, isso aqui, ó. Tá vendo que parece que a gordura acaba no tornozelo? O linfedema, ele traz algo assim, ó, diretão, ó. A pessoa tem a gordura na perna e nos pés. Acúmulo de líquido, você vê uma coisa só. No lipedema, ele para aqui, ó. Parece que a pessoa está vestindo uma calça, ó. Ele para ali na região de maléolo. É a maior característica de lipedema. Porém, a gente tem estágios do lipedema onde isso não é tão aparente. Então, olha aqui, ó. Acúmulo de gordura na região de joelho, acúmulo de gordura na região de quadril e interno de coxa, mas eu ainda não tenho aquele bracelete aqui na região de perna. Não tem aquela formação, né, nessa região. Mas é característico, ó, você vê, ó, joelho, ó, interno de coxa, ó, é muito característico essa gordura que se forma aqui. E ó, do estágio 2 em diante você já vê essa diferenciação dessa gordura. Vou tentar por aqui, peraí, tá no YouTube. No YouTube vocês conseguem ver a imagem. Mas deixa eu ver se eu consigo virar aqui rapidinho, Rê. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Vou apagar só para mostrar para vocês daqui do Insta. Depois eu volto.
Tá vendo? Aqui a gente tem 4 estágios. Acúmulo maior nessa região aqui de joelho, ó. É muito característico, tá? Essa região de tornozelo, esse bracelete que forma aqui. Quadril, interno de coxa. Tá? Isso é bem característico do lipedema. Até então, se falava muito do tratamento do lipedema apenas por lipoaspiração. Hoje, a gente consegue ter excelentes resultados em tratamento clínico com esses pacientes, tá? Tração cíclica, exposição ao frio, porque quando eu faço exposição ao frio, vou voltar aqui, meninas. De nada, Rê. Quando eu faço exposição ao frio, eu gero, não estou falando de criolipólise, estou falando de exposição ao frio. Eu gero um estímulo metabólico a nível mitocondrial de um CPU para formação de mitocôndrias, para biogênese mitocondrial. Por quê? Porque aquele tecido resfriado, ele precisa aquecer. Então, como mecanismo de defesa, ele usa a gordura como fonte de energia. Então, o tal do efeito Browning, que vocês ouvem muito falar, ele se dá na exposição ao frio, como mecanismo de defesa do corpo. Ele vai utilizar a glicose a que está ali no meio, na célula, para poder formar fonte de energia. Ele vai utilizar a gordura como fonte de energia, tendo uma formação maior de mitocôndria. E nesses casos desses pacientes, é muito interessante fazer processos como esse. Drenagem, tração cíclica. Tração cíclica dá um resultado fenomenal para esse tipo de paciente. Vocês vão ver por quê. Né? Eu peguei uma figura para tentar trabalhar para você, mostrar para vocês isso. Usaria apenas nas regiões afetadas. No caso do grau 1, sim, usaria só nas regiões afetadas lá. Tá? Então, a gente consegue ter aí uma boa resposta desses pacientes. E olha só, essa figura aqui eu trouxe justamente para mostrar para vocês, ó, como que é uma célula, né? Deixa eu mudar minha luz aqui. A célula de gordura, como ela fica, a diferença de um tecido adiposo não comprometido para um tecido adiposo comprometido. Ele gera essas nodulações, essa hipertrofia de célula adiposa e um comprometimento também da fáscia que reveste. Por isso que fazer o trabalho da fáscia responde muito bem para esses pacientes de lipedema, tá? Tem um resultado lindo de tração cíclica com um caso bem elevado de lipedema. A Vivi está aí falando, ó. Para mim, hoje, um dos tratamentos que mais dão resultado é a tração cíclica. A Thaís, que está aqui também, usa muito tração cíclica com o detox e dá muito resultado nos pacientes. Por quê? Quando vocês estão mais inflamadas, mais intoxicadas, essa toxina que está presente no meio extracelular, ela gera uma polimerização, um endurecimento maior dessa fáscia. E se eu perco essa mobilidade, eu começo a ter imperfeições de relevo e eu começo a ter uma retenção mais profunda desse líquido. Por isso que quando você libera a fáscia, você drena melhor o seu paciente. Então, tudo que compromete o meu terreno biológico vai comprometer a minha fáscia. Quando eu tenho aí muito flúor, eu tenho um comprometimento maior da minha fáscia. Seria interessante fazer a exposição a frio em jejum para gastar mais? Com certeza.
O jejum também é um mecanismo de Browning, mas precisa saber fazer bem feito, Ni. Por quê? Lembra que eu sempre falo para vocês, se eu coloco meu paciente que está acostumado a comer igual um dragão em jejum, isso gera... O que gera? Estresse. O meu corpo, de forma endógena, ele fala, que essa louca me deixou sem comer? Ela deve estar passando por algum problema. E aí ele começa a desligar as chavinhas. Então, para se fazer jejum, eu preciso trabalhar o meu paciente para chegar ao jejum que eu preciso. Então, todos devem fazer jejum de 12 horas. 12 horas comendo, 12 horas descansando. Parei de comer às 8, eu só vou tomar café da manhã às 8. Parei de comer às 7, eu só vou tomar café da manhã às 7. Quando meu paciente está adaptado a 12 horas, eu consigo subir para 14. Depois eu consigo subir para 16. E aí trazer ele para o tratamento num processo de jejum maior. Tá? Mas o jejum é também uma das formas de se realizar efeito Browning no nosso corpo. Tá? O jejum e também... Vixe, amiga Aline, vou ter que falar uma palavra que a gente não sabe muito, mas, gente, dá um desconto pro meu inglês. Mimikindite, acho que é isso, amiga. Se eu estiver falando errado, você corrige eu aí. Acho que é mimikindite, que é uma restrição alimentar muito próxima do jejum, mas ainda você come. Você não tem uma restrição metabólica, porque o jejum ele tem o jejum metabólico e o jejum calórico. Então, eu faço o jejum calórico do meu paciente, mas não o metabólico. E aí, eu tenho também uma resposta positiva com o paciente. Então, às vezes, aquele paciente que ainda não está adaptado para você deixar ele em jejum, você pode começar a trabalhar a remoção no dia do tratamento de alguns grupos alimentares que vão trazer uma oferta calórica mais rápida para ele e que você vai ter interferência no seu trabalho. Então, por exemplo, ele vai tomar um café da manhã, você pode colocar aí um TCM, um ovo para ele comer, nada de açúcares e carboidratos. Porque o óleo de coco, por exemplo, ele não tem ativação de bile para ser absorvido, ele é absorvido logo no início do intestino delgado e ele é uma fonte de energia rápida para a mitocôndria. Então, é uma forma também de você trabalhar com o seu paciente para ele, às vezes, não passar mal, essas coisas. Mas não deixar ele consumir nada de frutose e nem de carboidratos e açúcares. Também é uma forma de você conseguir fazer algo parecido com o jejum com esses pacientes. Tá? Olha lá, as Renanzetes. É lindo, né? De nada, Nick. Não, jejum não inclui de água, não. Água é vida. O paciente detoxifica quando está hidratado. Não faço jejum de água com o paciente, não. Aí já acho demais. Para mim, tirou água, deixou de ser funcional. Tá? Então, aqui também, ó, os estágios, né, de lipedema. E aí vocês vão vendo que conforme eu tenho um grau elevado de lipedema, eu começo a ter mais alterações. Por quê? Porque se eu faço muita hipertrofia de tecido adiposo, quanto mais hipertrofia de tecido adiposo eu faço, o que acontece? Eu vou começar a comprometer toda a parte circulatória nessa região. Eu vou começar a fazer mais isquemia, mais hipóxia na região tecidual do meu paciente. E aí eu começo a ter um comprometimento maior, uma fibrose maior, uma região inflamatória e mais álgica ali. Eu começo a reter mais líquido, porque se eu não tenho uma boa
vascularização, se eu não tenho uma boa oxigenação, quanto mais intoxicado, mais eu vou reter líquido. Então, eu começo a ter um comprometimento de maior estrutura. E aí eu trouxe um artigo para vocês, porque quando a gente fala desses tipos de disfunção, né, a gente tem que pensar metabolicamente no paciente. E esse estudo, ele fala sobre pacientes com lipedema, tá? Que apresentam alteração de HLDQ2 e HLDQ8. O que é isso? São marcadores para potenciais pacientes celíacos ou sensíveis ao glúten. Então, todo paciente de lipedema se beneficia quando a gente remove o glúten da alimentação deles. Vou colocar esse artigo para vocês, que é muito interessante. Eles acharam uma grande quantidade de pacientes com lipedema apresentando HLDQ2 e HLDQ8 positivos. Então, será que é só eu olhar para uma questão tecidual? Por que eu tenho disfunção desse tecido? O que está acontecendo que está levando à disfunção? Eu tenho que olhar para o meu paciente, para aquilo que ele faz, para tudo que nós conversamos ontem. Eu preciso entender a vida do meu paciente. Olha o que aconteceu hoje no grupo. A aluna colocou assim, Renata, eu preciso de ajuda, minha paciente está com diarreia. Ela começou, o detox está no 3º dia e ela já começou a ter diarreia. O que ela comeu? Foi a minha primeira pergunta para ela. O que ela comeu? O que ela fez? Porque eu preciso ter uma visão de se alguma coisa dentro do que ela consumiu possa ter desencadeado, ou só é um processo de detox que o intestino está fazendo. E aí a paciente tinha consumido para experimentar um chá de cacau. E o chá de cacau ajuda no intestino, no gastrointestinal, tanto que ele é contraindicado para quem tem inflamação intestinal. E essa paciente já estava com desequilíbrio gastrointestinal. Então, pode ser que aquele chá, a qual ela não tinha costume, que tem um foco muito grande em intestino, possa ter provocado o processo diarreico. Então, vocês têm que dominar o paciente de vocês. Entender o que ele está fazendo. Porque senão, vocês, na dúvida, no processo de insegurança, assume uma culpa ou um risco de alguma coisa que ela fez. Então, informar isso para ela, que nem a aluna, não, ela falou, ó, remove o chá, já tinha pedido para ela remover o chá, fez um caminho certinho. Agora, já tem que colocar probiótico, porque ela já desequilibrou ainda mais essa microbiota. Então, é isso que vocês precisam, é isso que eu quero de vocês. Abram a mente de vocês para esse tipo de conhecimento, porque vocês estão atendendo pessoas. Vocês não estão atendendo um pedaço de tecido com celulite, um pedaço de tecido com gordura. E quanto mais gordura, mais desequilíbrio. Já falamos da postura. E por que a gente está vendo uma crescente muito grande de obesidade? E aí, mercadologicamente, favorável para a gente. Mas um comprometimento cada vez maior. E requer um entendimento cada vez maior de vocês. Porque conforme a gente foi evoluindo, né, modernizando e entrando a industrialização, a gente passou a consumir muito mais industrializados. E todo industrializado, ele precisa de uma quantidade muito grande de aditivos, de conservantes. Só que, em contrapartida,
a modernização também trouxe uma maior inatividade para a gente. Antigamente, os nossos avós, eles levantavam 4h30, 5 horas da manhã, eles batiam um café da manhã, mas eles iam para a roça, trabalhar, levava sua marmita e muitas vezes voltava só quando o sol baixava. 4, 5 horas da tarde, tomava um banho, jantava e ó, cama. Então, ele fazia atividade por um período muito prolongado, tanto que não se via obesidade antigamente. Mas a evolução, ela trouxe uma oferta de trabalho maior e uma inatividade na mesma proporção. Hoje, a maior parte das pessoas trabalham sentadas num escritório, se locomovem com o carro, ninguém anda mais. Antigamente, o veículo poderia ser a bicicleta. Hoje, todo mundo vai de carro para lá e para cá. E, aliado a isso, a gente veio com o estresse. Porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu moro numa cidade que tem um trânsito muito louco, que eu tenho que me locomover, ou que eu tenho que ser mãe, mulher, profissional, psicóloga, terapeuta, e tudo que a gente acumula gera um processo de estresse muito grande, gera uma cobrança muito grande. Então, isso vai fazendo com que cresça cada vez mais a obesidade no mundo, fora todos os traumas emocionais que a gente carrega ao longo da vida. E paciente em obesidade, ele é um paciente que precisa de empatia para ser tratado, não só conhecimento técnico. Porque eu tenho multifatores que estão influenciando para que esse desequilíbrio metabólico aconteça. E antigamente se falava muito de deixar de comer e fazer atividade física. E a gente vê que cada vez mais não é isso que a gente precisa. E olha que interessante, eu trouxe para uma aula do RT Detox algumas informações da Sociedade de Obesidade, e eles têm vários estudos, né, sobre vários pontos de pacientes com sobrepeso, com obesidade, e dentro de um deles, eles falam sobre o constrangimento que o paciente obeso sofre. E logicamente aqui não é intenção de romantização nem nada disso, mas a casa, o vínculo de casa é o maior percentual de constrangimento que eles sofrem. E muitas vezes o trauma que desencadeou o processo de obesidade também está no vínculo familiar. O que vocês mais encontram quando resolvem trabalhar com pacientes em obesidade, e aí o emagrecimento, né, como o fruto de trabalho nosso, vocês vão ver que a gente tem muito trauma envolvido no processo de obesidade. Desde traumas de abuso, abusos emocionais, abusos sexuais, entre outras coisas mais. E a gente tem ainda como um fator desencadeante maior dentro do emocional em casa. Depois logicamente, estabelecimentos comerciais, por parte de amigos, consultas médicas e ambiente de trabalho. Não tem tanta diferenciação assim, muito grande de um para outro, mas, né, a gente tem ainda de forma muito presente esse problema que afeta muito o paciente no processo do tratamento dele. Então, o emocional, o mental, faz toda a diferença quando vocês vão trabalhar com o emagrecimento, tá? Tá sim no YouTube, gata. Só vim que tá ao vivo no YouTube, tá? E aí, a percepção das pessoas para a obesidade, você vê de diversas formas, né? Então, alguns acham que é por escolhas erradas,
Outros acham, e olha só, gente, predisposição. 82% acha que é predisposição. Ambiente, falta de atividade física, alimentação inadequada, inatividade física e alimentação. E aí a gente vê que é todo um conjunto desses fatores. E para cada pessoa, ela vai se dar de forma diferente. E você tem que estar preparado para trabalhar de forma diferente também com o seu paciente. Porque a previsão de obesidade daqui para frente é de um aumento aí de mais de 60%. E dentro da estética nós temos que estar preparado para trabalhar com esses pacientes. É o mercado de trabalho que está aí para vocês, tá? Vou pular essas estatísticas aqui. Muita cobrança de padrão de beleza. Não tenha dúvida disso. A gente viu aí, né, ontem o falecimento daquela apresentadora, modelo, assistente de palco, não sei, muito nova. E uma das coisas que fez com que ela procurasse a lipo foi por críticas na internet do joelho dela. Queria saber quem tem joelho bonito, gente. Porque a primeira coisa quando o neném nasce já fala assim, é cara de joelho, porque não tem cara de nada. O dia que o joelho for, né, padrão de beleza. Mas o que que traz isso para nós? A forma como a gente lida com as críticas. E que isso fique para todo mundo que está aqui. Porque às vezes você deixa de aparecer na rede social com medo do que vão pensar do que você vai falar. E a primeira crítica que vocês vão receber vai ser dentro da casa de vocês e no vínculo de amizade de vocês. Não vai ser de estranho. E você tem que estar preparado para isso. Isso tem que te mover e não te paralisar. Tá? Ah lá, Nicole, eu tenho muito medo de aparecer. Quem tem medo de aparecer não cresce. Não cresce. Por quê? Porque nós estamos na era digital. Não tem jeito. E a era digital te leva para qualquer local, para qualquer pessoa. Não é mais o jornal, anúncio no jornal, anúncio na TV, ou que faz você ficar conhecida. A primeira coisa quando um cliente te indica é o outro ir lá e procurar na rede social para ver quem é você. Então vocês têm que aparecer. Vocês têm que falar todos os dias sobre o que você faz. Você trabalha com um método XYZ, que você deu o seu nome, que você criou o nome para você trabalhar, você tem que falar todos os dias sobre ele. Se você não comunicar sobre isso, as pessoas não vão saber, porque todo dia chega gente nova na sua página. Né, Aline? O puxão de orelha para você. Que eu falo todo santo dia, grava, grava. É porque ela tá muito longe de mim, porque senão eu puxava a orelha. A Mel puxei, já tá voando no Instagram. Até a filha dela já elogiou ela. Mãe, como que você melhorou? Então, falem. Falem do que vocês fazem. Falem, mostrem. Vocês atendem paciente, vocês têm conteúdo para fazer ali com aquele paciente. Não quer aparecer? Coloca lá a imagem e deixa a sua voz sair. Só que o seu possível cliente, ele não compra o seu procedimento, ele compra você em primeiro lugar. É isso que vai fazer com que você tenha fidelização de cliente. É isso que vai fazer com que você não brigue por preço na sua cidade. Porque quando o paciente quer você, ele entende o seu valor, não importa, ele vai pagar o preço que você tem. Entendam isso.
Às vezes vocês querem crescer e vocês estão boicotando o crescimento de vocês. Conhecendo a clínica do paciente obeso, histórico familiar, fármacos usados e em uso. Isso é muito importante, porque a gente tem muitos fármacos que podem trazer alterações metabólicas importantes. O paciente usa glifagem há 10 anos, ele vai ter deficiência de B12, ele vai ter deficiência de coenzima Q10. Paciente faz uso de estatina, ele vai ter um comprometimento mitocondrial gigantesco, porque a estatina não deixa formar coenzima Q10, a estatina não deixa formar colesterol. Todos os hormônios que provêm do colesterol vão estar alterados, de cortisol a testosterona. Ele tem um comprometimento na formação de energia, porque o maior formador de energia do nosso corpo é o último, transporte ativo de elétrons, que é iniciado pela coenzima Q10. Meu paciente usa um medicamento antidepressivo que é um inibidor de DAO. Quando ele consome muitos alimentos ricos em histamina, ele tem um bloqueio da enzima que digere a histamina. Ele vai ter mais episódios alergênicos. Então, vocês precisam saber quais são os fármacos que o seu paciente usa e quais são os mecanismos de ação desses fármacos. Quando o meu paciente tem o uso de determinados medicamentos, para esse medicamento ser destoxificado, ele vai utilizar nutrientes para isso. Ah, meu paciente usa paracetamol todo dia. Ele vai estar em estresse oxidativo, porque a forma com a qual o paracetamol é eliminado usa glutationa, que é o antioxidante principal do fígado. E ele forma um metabólito tóxico no fígado. Então, é importante vocês entenderem sobre isso. Quais os suplementos que meu paciente utiliza? Em quais dosagem? Para quê? Porque é muito comum você pegar o paciente que está sobrepeso, que está com obesidade, ou que está flácida, e ela vem usando suplementos. E você conhecer sobre esses suplementos é importante. Porque imagina você, o paciente quer emagrecer, ele começa a usar estimuladores termogênicos, ele vem utilizando emagrecedores, canetinha de emagrecimento, N formas, e que podem estar comprometendo ele metabolicamente. Saber como foi as experiências dele com nutrição, com a estética, para entender em que ponto houve falha. Hábitos alimentares que ele tinha na infância, hábitos alimentares que ele tem atualmente, quando ele começou a ganhar peso, o que aconteceu nesse período, se ele teve algum trauma. Estilo de vida desse paciente. Toda essa roda aqui, ó. No curso de exames, eu estou colocando uma roda, acho que está até por aqui, que depois vocês vão ter acesso a ela, que é uma roda de percepção pessoal, que a gente vai fazer para saber a percepção que o paciente tem sobre saúde, sobre o emocional, mental, financeiro, profissional, social, espiritual, que às vezes ele não tem essa percepção. Então, a gente vai ter uma roda de percepção pessoal ali. Vai ter uma roda de saúde, estou fazendo umas coisas bem doidas aí para
para esse processo de atualização. Então, sinais e sintomas, desequilíbrios metabólicos, nós falamos muito sobre isso ontem. É preciso tratar os indivíduos na sua necessidade individual. Por isso que a gente chama indivíduo. É único, ninguém é igual a ninguém. Não é para tratar todo mundo da mesma forma. E não basta parar de comer. Não basta gastar mais energia. Se eu não entender sobre o mental, o emocional, espiritual, físico do meu paciente, só parar de comer e gastar mais não vai resolver. Vanessa, tem grupo do WhatsApp? Tem, Van. Tem o grupo para jornada, que é o grupo VIP, e para cada turma dos cursos tem o grupo do WhatsApp que a gente troca as nossas figurinhas ali, para tirar todas as dúvidas no momento que elas aparecem para você, tá? Eu acredito muito nisso. Eu acho que o suporte é fundamental, né? É igual quando a gente é criança. Quando você é criança, quando você tem filho, você visualiza muito bem isso. Não, quem é já mãe vai conseguir ver o que eu estou falando. A criança, quando ela cai, quando ela está, né, ali prestes a sentar, gatinhar, andar, ela cai, automaticamente o olhar dela busca a mãe, busca o pai, busca aquele centro de segurança para dizer, ó, tô aqui, pode ir, estamos aqui. E para mim, a jornada profissional é a mesma coisa. Quando você começa um aprendizado novo, você ter alguém que te dê um suporte faz com que você tenha muito mais segurança para aplicar isso. Então, é sobre isso que eu acredito, tá? Ô, Van, eu vou colocar depois nos stories o link para vocês entrarem para o grupo VIP. Se não, você me pede no direct que eu te mando, tá? Eu também acredito nisso, que faz toda a diferença. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum os pacientes que querem emagrecer realizarem uma dieta restritiva muito grande por tempo prolongado, que ela não consegue seguir e que pode trazer um comprometimento muito grande. Porque toda vez que eu paro de comer, e aí eu paro mesmo, né? Porque a pessoa ela não inclui, ela só exclui, eu gero um estresse muito grande no meu corpo e um gatilho para compulsão aumentado. Então, todo paciente, principalmente paciente em obesidade, mas a gente tem ainda muitos pacientes que apresentam um desequilíbrio muito grande, uma desregulação muito grande no centro de fome e saciedade. E isso está muito relacionado ao intestino, porque o principal centro de regulação dessa fome e saciedade está no intestino. O intestino, ele produz um hormônio, que é o GLP-1, PYY, que são hormônios que têm uma comunicação direta com este cara aqui, o hipotálamo. Muitas farmácias desenvolvem medicamentos pensando no hipotálamo, porque é um centro que corrobora para tudo isso, para saciedade, para controle energético, para controle metabólico. E os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, compulsão alimentar, vício, eles têm muito descontrole aqui no hipotálamo. E olha só, o aumento de citocinas desregulam o centro de fome e saciedade. A inflamação. Para vocês terem uma ideia, o paciente inflamado, ele converte T4 em T3 no hipotálamo e na hipófise, fazendo com que o nosso corpo entenda que tem
o nosso corpo não, a nossa mente, né? Esse eixo entenda que tem hormônio e não manda estímulo para a tireoide produzir hormônio. E aí você pega o paciente com TSH baixo e falta de T4 e T3. Pegou um caso assim, o paciente está inflamado. Porque quem aumenta TSH é a hipófise. Se eu tenho conversão de T4 em T3 aqui, eu não aumento o estímulo de TSH para estimular a tireoide. Cai perifericamente T4 e T3. O paciente entra em hipotireoidismo, lentifica o metabolismo e não consegue perder peso com a mesma facilidade que outras pessoas. E aí, quando eu começo a engordar, eu tenho mais um desequilíbrio que é leptina e grelina. Então, olha quantos centros que podem controlar saciedade e fome que acabam ficando em desequilíbrio. E é exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. O trato gastrointestinal é um dos principais formadores hormonais para que eu tenha um controle maior da minha saciedade. No meu estômago, grelina, no meu intestino, GLP-1, PYY, que também estimulam o equilíbrio de glicemia. Aqui a gente tem, né, todo o processo do meio ambiente a qual a gente vive, comportamento, e aqui um pouquinho de fome hedônica. O que é a fome hedônica? É a fome por recompensa. Eu como para ter prazer. Eu não como porque eu tenho fome. Eu como pura e simplesmente porque eu quero ter prazer. Tá? Então, na obesidade, a gente precisa equilibrar esse paciente. Desde os hábitos que ele tem, o fortalecimento mental, para então a gente conseguir uma resposta metabólica maior. Tem algum suplemento que ajude a baixar triglicérides, ômega 3 e vitamina B3, tá? Só que a vitamina B3, para que a gente consiga ter um controle de triglicerídeo, ela precisa ser em altas doses. E para você trabalhar em altas doses, tem que ser na forma de hexanicotinato de inositol. Porque se você colocar em outra forma, como a nicotinamida, niacinamida, ela vai gerar um processo de flush, que é um aumento de uma alteração vascular e um aumento de vermelhidão na face. E isso pode até piorar pessoas que têm melasma, tá? Então, a vitamina B3, ela tem que vir na forma de hexanicotinato de inositol, certo? E ômega 3, rico em EPA, 1000 miligramas de EPA, tá? Para que ele possa ter esse controle. Pode, Mi? Pode sim, não tem problema. Já deu para ver que não é simples obesidade, né, gente? Trabalhar com emagrecimento é maravilhoso, mas não é simples assim, né? Não é? Distúrbios do sistema regulatório do peso corporal, armazenamento excessivo de gordura, queda no gasto energético. Seu corpo, quando ele quer armazenar, ele não deixa você gastar. O corpo é inteligente, tanto que quando você começa processo de emagrecimento, uma das alterações que aparece é a diminuição de T3.
Por quê? Para não acelerar teu metabolismo. A Dani colocou, nada simples, porém maravilhoso. Eu sou encantada com isso, Dani. Sou suspeita para falar, porque eu amo. Eu amo um desafio, eu amo um paciente assim, porque eu acho que a gente ganha tanto quando o paciente ele tem esses ganhos, né, de melhora de, de sono, de melhora de humor, de conquista de um peso aí, é tão lindo, né? E muitas vezes, por mais que o paciente tenta, ele não consegue seguir o plano, ele abandona o tratamento, ele se sente culpado e que não tem força de vontade, porque é o que ele mais escutou ao longo da vida, que ele não emagrece porque ele não tem força de vontade, porque ele não emagrece porque ele não quer. A pessoa se sente desmotivada. E é isso o que faz a gente conseguir um resultado melhor, quando a gente consegue mapear tudo isso e dar esse estímulo para a pessoa de confiança, de força de vontade. E não é porque ela é fracona, não. É porque vai muito além do meu querer. Tem uma questão metabólica envolvida. Tem um estudo que esse é um dos estudos e tem um no curso de exames que vai entrar. Manda mensagem para mim ou para a Bia, que daí a gente vê. Para a Bia é mais fácil do que para mim. Porque eu, com essas semanas com meu pai, deu uma acumulada grande, mas amanhã eu estou em estrada daqui para São Paulo, eu vou respondendo todos os grupos. Alimentação consciente. Alimentação consciente. O que é isso? É ter presença no processo de alimentação, saber o que você está comendo, estar ali. Por quê? Porque tem muita gente que come na corrida do intervalo, que come assistindo uma televisão, que come vendo um celular e que nem sabe como comeu. Então, trazer o paciente para a autopercepção, para o autoconhecimento, ajuda nesse processo. Trazer ele para sentir-se ajuda nesse processo. E é isso que muitas vezes eu falo para as meninas do RT Detox. O RT Detox, ele é um programa de autoconhecimento, de autopercepção, de redescobrir. Porque a gente vai trazendo o paciente para essa percepção. Percebe o que você comeu, olha para o que você comeu. E muitas vezes eu pego muito paciente que fala assim, muito aluno principalmente. Eu já tenho uma alimentação bem equilibrada, Renata. Deixa eu tirar meu jaleco daqui. Eu tenho uma alimentação bem equilibrada. Aí vai fazer o detox. Renata, é muito difícil. Comida de verdade. Por quê? Porque a gente vive no automático. E quando a gente vive no automático, a gente nem percebe o que a gente come. E às vezes você tá na clínica, você passa ali, pega um negocinho, belisca aqui. Você tá na tua casa, você passa na cozinha, belisca alguma coisa. Mas aquilo não é comida. Então você não registra. Você não faz alimentação consciente. Você tá no mecanismo. Entenderam? Então, uma das grandes estratégias é trazer o paciente para essa alimentação consciente. Para ele perceber, para ele se perceber, para ele entender como que o corpo dele se comporta. Porque uma coisa é eu, Renata, com determinados alimentos, uma coisa é a Fabiane e a Laís com o alimento.
Ah lá, a Luciana está colocando, né? Oi, maravilhosa, saudade de você. Cheguei à depressão e 168 quilos. Entendeu? O mental está totalmente atrelado a esse processo. Deixa salvo que eu assisti várias vezes. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Por que a pessoa obesa fica com a face em alguns momentos vermelha? Porque tem todo o processo inflamatório que está acontecendo e a alteração do endotélio vascular. Alteração de microbiota intestinal, de estômago, gerando processos de rosácea, telangiectasia, tudo isso pode comprometer e dar essa sintomatologia maior de vermelhidão. Minha flor, minha higiene do sono não me deixa seguir sua aula. Beijos. Beijo, Alzinha. Vai com Deus, meu amor. Nem sei que horas são. Está acabando. Vou deixar salva para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Que bom que sirva para vocês. Eu fico muito feliz. O corpo sempre tenta retornar ao maior peso que já teve. Por que que muitas pessoas reganham peso? O conforto do corpo é aquele peso que ele tinha anteriormente. Então, o paciente, quando ele faz um processo de emagrecimento, ele precisa se manter no peso ideal pelo mesmo tempo que levou para ele emagrecer. Tá? O que a maioria faz é descamba quando chega onde quer. E a hora que ele faz isso, o corpo volta para onde é o conforto dele. Por isso que a pessoa fala assim, eu fiz uma dieta, perdi 10 quilos, mas depois que eu parei, eu engordei 20. E é exatamente isso. O corpo vai sempre voltar ao maior peso que você já teve. Efeito sanfona, como a Ana Paula colocou aqui. E é isso que muitas vezes ninguém, nenhum profissional explica para a pessoa. Quando ela atinge, não terminou. Agora vai começar. Chegar é fácil, manter-se é difícil. Então, é preciso trabalhar isso com o paciente. Cara, é muito legal vocês fazerem desafios ou planos de tratamento para emagrecimento, planos anuais. Eu não sei se a Ivana está aqui. Eu vi a Ivana entrando. A Ivana é do Nutri Group, que é uma empresa com grupos de nutricionistas que fazem esse trabalho em conjunto com o RT Detox. Então, vocês terem esse trabalho para oferecer ao paciente de vocês, gente, vocês podem fazer plano anual, recorrência para esse paciente. Porque ele não vai tratar com você 10 sessões, não é pacotinho, não. É plano de tratamento. Exatamente, Ana Paula. Você vai ter essa paciente por muito tempo para acompanhamento. Mínimo de 1 ano, a depender de quanto ele quer perder peso. Acompanhar, entender, porque você vai reabilitar essa pele, esse tecido, essa circulação. Então, façam essa rede de apoio ao paciente. Monte esse plano de tratamento. Você pode ter trimestral, semestral, anual. A fase 1, que é uma fase de limpeza, de detox, ela tem o objetivo de minimizar toxinas que vão interferir no processo inflamatório, na lipogênese, na alteração tireoidiana, modulação do gastrointestinal, modulação do sono, modulação do estresse,
autoconhecimento, conscientização. Para então você entrar numa fase de homeostase. Fome, saciedade, motivação. E aí você entra numa terceira fase, que é fase de estratégia. Porque o corpo vai entrar em platô. Entrei em zona de conforto. Mantenho. Agora eu consigo manter. E aí é a hora de você desequilibrar o corpo. Como? Jejum intermitente, mimicking diet, suplemento, recurso estético, detox novamente. A Vanessa caiu aqui de paraquedas. Van, a gente está fazendo, vou explicar para ela. Van, a gente está fazendo uma jornada que é uma maratona RT Flix. Ontem nós tivemos uma aula que foi a teia das inestéticas, entendendo todo o processo de alterações metabólicas, biológicas que influenciam no surgimento das inestéticas e como a gente tem que olhar para isso. E hoje a nossa aula é sobre tratamento de gordura, de obesidade e de lipedema. Se eu faço isso todo da mesma forma, então eu estou trazendo esse olhar para todo o processo metabólico do paciente, para vocês entenderem que é um diferencial. E dia 13 de novembro nós temos a abertura da nossa turma do RT Detox. Eu vou abrir uma turma extra dia 13 de novembro, última turma do ano, para pessoas que querem trabalhar com esse olhar mais voltado para o paciente, não só para a sua estética. Então, eu vou ensinar vocês, através do detox, a ter resultados com o seu paciente, resultados exponenciais e aumentar o seu faturamento por conta disso, aumentar o seu valor por conta disso, tá? Renata, vou precisar de nutricionista parceira ou eu só consigo? Se você vai fazer plano de tratamento com o seu paciente, você vai precisar de um acompanhamento de uma profissional que saiba toda essa parte de alimentação, porque em cada fase vai precisar adequar alguma coisa, tá? Depende do plano de tratamento que você vai fazer. Entenderam? Aqui nessa fase 3, aí entra a fase de você fazer o uso de recursos eletroterapêuticos. A gente tem dentro do RT Detox 3 fases. Fase de detox, fase de homeostase e fase de estratégias. Onde na fase 1 meu foco é gastrointestinal. Na fase 2, e aqui eu não estou falando das fases do detox, não confundam, meninas que já estão no RT Detox, não é fase 1, fase 2 do detox, tá? É de objetivo durante o tratamento de detox. Aí eu vou fazer toda a homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio metabólico. Modular tudo que está em desequilíbrio. Tireoide, sono, insulina, cortisol, saciedade, tudo que tiver em desequilíbrio. Coloquei o meu paciente dentro de um processo de equilíbrio. Limpei esse paciente, aí entra estratégia para potencializar ainda mais essa perda. Renata, com quanto tempo eu consigo aplicar o conteúdo em mim? Quanto tempo? Não entendi, Vivi. Com quanto tempo? Na primeira fase? Tempo de curso? Vê se é isso. Porque eu acho que você não é minha aluna. É tempo de curso? Tempo de... tempo de curso. Depende da sua velocidade de estudo, tá? Com um mês, você já tem todo o conteúdo... Não, 15 dias, acho que tá tudo liberado para você. Tudo, todo, tá?
Aí você já consegue. Se você conseguiu assistir nesse período, é pôr em prática, tá? RT Detox não serve somente para quem tem excesso de peso, né? Não, Dani. RT Detox, ele tem um foco no metabolismo, na homeostase metabólica do seu paciente, seja para celulite, seja para melasma, seja para gordura, seja para flacidez, seja para obesidade. Ele foca no paciente. Cada paciente com seu desequilíbrio apresenta uma inestética e ele vai corrigir de acordo com a inestética que o paciente apresenta, tá? Bora lá. Já quero esse curso. Vou liberar dia 13 de novembro. Nós estamos preparando cada coisa para vocês que, olha, hoje meu marido olhou para mim e falou, filha de Deus. Falei, não, eu quero essas meninas top. Posso dar um spoiler? Vou dar um spoiler. Pode, né? Dá um spoiler. Vai ter uma mentoria. Vão ser várias. Vai ter workshop. Vai ter mentoria de raciocínio clínico aplicado à estética. Vai ter, eu pedi para o meu marido montar uma aula de anatomia palpatória na estética para vocês. Muita coisa vem aí. Muita coisa, muita coisa. Calmem, calmem, calmem. O link da aula tá no grupo, gata. Tá no grupo do RTFlix. Em média, quanto tempo para emagrecer uns 8 quilos? Depende. Depende do paciente. Eu tenho casos de paciente em 21 dias perder 10. Eu tenho pacientes que já perdeu em 7 dias. Depende do paciente. Eu tenho pacientes que perdeu 900 gramas e quando você vê a foto você fala, não é possível, perdeu 5 quilos. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Seja o seu primeiro paciente, daí você me conta. E eu gosto, sabe que eu gosto de casos como o seu? Porque você vira o seu primeiro case de sucesso. Você vai trazer esse reality para o seu público. E quando as pessoas olharem para você, vai falar: o que você fez? Aconteceu isso com o Vinícius. O Vinícius fez turma 5, se eu não me engano. Todo mundo, ele sai na rua e fala: o que você fez? O que você fez? É isso. A gente precisa ser espelho para os nossos pacientes. Dentro tem muita coisa, Van. Vanessa, você me chama no direct que eu tiro todas as suas dúvidas, tá? A Vanessa, coitada, caiu de paraquedas, ela tá mais perdida que tudo. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, né, Van? É contraindicado para alguma doença? Ó, a contraindicação não absoluta, tá? Mas é preciso fazer acompanhado em casos de diabetes tipo 1, usuários de insulina. Por quê? Porque precisa fazer um controle medicamentoso. Então, esses pacientes, eles precisam ter o acompanhamento de uma profissional, uma nutricionista, do seu endocrinologista, do seu nutrólogo, para que ajuste dosagem de medicamento. Então, isso é uma contraindicação que a gente tem, não absoluta, mas relativa. Crianças, gestantes, a gente não realiza processo de detoxificação. Pacientes que usam varfarina, precisa-se ter um cuidado em relação a tipos de alimento que vai ser colocado para esse paciente. Então, como a gente trabalha com muito magnésio, alimento verde escuro, pode ter um efeito aí sobre a medicação. Então, mais são esses cuidados aí. Paciente idoso que está muito debilitado, eu não vou fazer todo o processo, eu vou adaptar o processo. Porque dentro do detox a gente tem 2 fases que a gente trabalha em 7 dias.
Então, uma das fases que requer, que é a modulação intestinal, mas ela de uma forma completa, você vai ter que fazer adaptada para esses pacientes. Aí você consegue fazer sem problema nenhum, desde que você adapte o seu conhecimento para o paciente que precisa, tá? Então, amor, você chegou no lugar certo, Vanessa. Se você está vindo para o lado da integrativa, você está no lugar certo. Eu não tenho nenhum aparelho, precisa? Não precisa de aparelho nenhum. E o que você tem, você vai aprender a usar de forma adequada no momento certo, tá? O Demeire, paciente com adenomiose, trata a inflamação. Você já sabe, gata, trata a inflamação. Paciente inflamado predominante estrogênica, adenomiose, endometriose. Inflamação, bate a controle inflamatório, tá? Principalmente desbiose por conta de estroboloma, aumentando estrogenicidade. Nossa, quem trabalha com criomodelagem, a Luciana, a Mel, a Luciana, quem mais que eu já vi resultado? A Deca, vou perder um monte de gente no meio do caminho aqui, que trabalham com criomodelagem, resultado é outro. É outro. É exponencial o resultado que a paciente tem, porque ela vai responder metabolicamente muito melhor. Para quem quer ganhar massa magra, detoxificação não atrapalha em nada. E aí você vai equilibrar esse paciente, que muitas vezes a inflamação dá mais dificuldade de ganho de massa magra, e melhora da digestibilidade proteica, absorção de aminoácidos que favorece esse ganho de massa magra, tá? E quem quer ganhar massa magra tem que fazer atividade física extenuante. Eu preciso levar o meu músculo ao seu máximo para que ele faça hipertrofia. Certo? Certo? Aqui é só o artigo falando da taxa de recuperação de peso, de 10 a 35% do peso perdido, recuperado pós, né, o processo de perda de peso. Tem essa aula bem completa lá dentro do RT Detox, do RT Class de emagrecimento, tá? Eu só trouxe algumas coisas aqui para vocês, tá? Module o hipotálamo em todas as fases. Trabalhe conscientização. Trabalhe a mente do seu paciente. Há anos a indústria tenta fazer isso. Através de anfetamina, através de dietilpropiona, fenoproporex, uso de serotoninérgicos, de T3, orlistat, sibutramina, fenoproporex, dietilpropiona, manzimbol, fluoxetina, sertralina, bupropiona, que agora voltou com tudo, junto à naltrexona, topiramato, citalopram. Olha quantos medicamentos. E agora, né, orlistat. Agora as canetinhas que vão aumentar GLP-1, que está aqui, que é a era agora dos peptídeos intestinais de GLP-1, estimulando saciedade, comunicação hipotalâmica. Entenderam? Trabalhar o hipotálamo requer alguns nutrientes, alguns suplementos ajudam a fazer isso. Outro ponto, conscientização, autoconhecimento, diminuição da inflamação. Você sai assim, ó. Põe seu corpo em equilíbrio para você ver se você não sai. Qual que é a função dos estimuladores dessas canetinhas? O que eu quero no meu corpo é o efeito incretina. O que é isso?
secreção de hormônio, que é feito pela célula L do intestino, que vai produzir GLP-1, que a GLP-1 se comunica com o cérebro, aumentando saciedade, por deixar mais tempo no estômago o alimento, aumentando a captação de glicose pelo músculo, estimulando liberação de insulina, diminuindo a liberação de glucagon, diminuindo gliconeogênese no fígado, aumenta a lipólise, aumenta a captação de glicose no tecido adiposo como fonte de energia. Por isso que ele dá tanto resultado. Só que quem faz isso? Isso aqui, efeito incretina, quem faz é o intestino. A medicação estimula esse aumento, mas de forma exorbitante, não fisiológica. Por isso que muitos casos de alteração gástrica, câncer gástrico e pancreático, porque eu estou expondo meu corpo além do seu limite. E quando eu faço isso, alguns não vão responder tão bem. Falo sobre suplementação voltada para o processo de detoxificação e tem um módulo que a gente tem dentro do RT Detox, que é um módulo bônus que fala sobre CRIO na visão integrativa, e ali a gente tem também um quadro de suplementação para você trabalhar com o paciente de criolipólise, tá? Logo, logo eu vou colocar alguma coisa de pré e pós-operatório também, do RT Detox aplicado ao pré e pós-operatório, vem uma atualização aí a partir de janeiro, e a gente vai falar um pouquinho dessas aplicabilidades na estética, tá? Então, dentro da integrativa, uma das regras é, antes de curar alguém, pergunta se ela está disposta a desistir daquilo que a fez adoecer. Isso é um dos pontos principais. O seu paciente tem que participar. Quando você vai fazer a sua consulta com o seu paciente, pergunta para esse paciente o quanto que ele está disposto a conquistar o resultado que ele quer. Se ele está disposto a fazer qualquer coisa. Porque quando ele está disposto e ele entende o papel dele dentro do tratamento, você consegue chegar aos melhores resultados com ele. Mas se ele não está disposto, demita o paciente. Não tenha medo de demitir paciente. Isso vai aumentar a sua valorização. Teve a Mel, é uma aluna, e ela mandou assim para mim um dia, um print de um paciente que quando ele veio, quis marcar consulta com ela cobra a consulta, e aí ela solicita exames para ela poder analisar o exame bioquímico do paciente antes de fazer o tratamento com esse paciente. E aí o paciente não quis, nem quis marcar, porque né, ela solicitava o exame e fazia, tinha cobrança, não sei o quê. E aí o paciente queria fazer uma crio e ele não quis marcar com ela. Depois de um tempo, ela me mandou o print da conversa com ele pedindo para marcar uma consulta com ela, que ele tinha visto, acompanhado os resultados dela, e que realmente ninguém fazia o que ela fazia. Porque ninguém se preocupava em como estava o paciente antes de realizar o procedimento. E que isso fique para vocês, porque estamos vendo dia após dia o aumento de casos de complicação pós-procedimento estético. Por quê? Não está escrito na testa de ninguém que eu sou doente ou sou saudável.
Você precisa conhecer o seu paciente. Quanto maior é a exposição a risco que você faz, maior é a sua cautela e cuidado em saber se o seu paciente está predisposto ou não a ter uma complicação. Aquela menina que faleceu ontem, eu tenho certeza absoluta que ela tinha alterações metabólicas que aumentavam o risco dela ter embolia. Porque ela fez embolia maciça. Em lipo de joelho, durante o procedimento, não é comum. É raro. Então, muito provavelmente, ela já tinha alteração metabólica. Só que eu só peço exames para risco cirúrgico, para saber coagulação, para saber coisas que não fazem diferença nenhuma. Então, vocês, profissionais da estética, precisam estar preparados para isso. A estética integrativa, ela olha para o ser humano, ela cuida. Se você quer ser outro profissional, não dá mais para você continuar tratando o seu paciente da mesma forma. E eu falo para vocês, a integrativa é um caminho sem volta. Quando você começa, você não desolha mais o seu paciente. Pelo contrário, você se torna cada vez melhor. Cada vez mais valorizada. Pelo conhecimento que você tem com os pacientes de vocês. Dúvidas? Pessoal do Insta, pessoal do YouTube, pessoal do Zoom. Dúvidas? Dúvida, dúvida, dúvida? Nada de dúvida? Ótimo! Ansiosa para começar? Logo, logo vocês começam. Logo, logo vocês começam. Certo, amores? Ah, fico feliz, Vanessa. Feliz mesmo. Aline, maravilhosa. Whatever. Que pena que ela não... Opa! Conhecia a atração cíclica do Renan. Solange. Quem que não conhecia? Eu não conhecia? Oh, se sou eu conheço. Amo tu. Whatever. Adoro whatever dela. Eu preciso ter a parceria com uma Nutri ou dou conta sozinha. Depende do plano que você quer fazer com o seu paciente, tá? O detox, você consegue. Óbvio que, às vezes, você agregar um profissional como esse valoriza mais o seu trabalho e você consegue trazer um valor agregado, um preço muito maior no seu procedimento, tá? Vai ter desconto Black? Desconto Black, digamos que sim e não. Sim e não. Porque o RT Detox, ele era 997, a última turma de outubro, ele foi para 1697. A partir de 2024, ele vai ficar a 1697, mas ainda vocês vão ter um valor diferenciado para a compra dele e vão ter bônus que vocês não têm ideia. São cursos e cursos aí para vocês. Ah, eu sou um caminho sem volta, Nicole. Amém.
Minha cabeça tá pipocando. Stephanie, graças a Deus, amanhã vai pipocar de vez, vocês vão ver. Segunda, eu vou fazer novamente o detox. Posso iniciar junto à desparasitação e usar probiótico? Estou muito inflamada. Se, ó, vamos lá. Se você está muito inflamada, dependendo do tipo de desparasitação que você vai sobrecarregar mais o seu fígado. Então, o meio ambiente não está favorável. Como que eu gosto de fazer? Destoxifico. Posterior a isso, equilibrei os meus níveis inflamatórios, estou nutrida, estou fazendo um preparo no fígado, aí eu vou fazer desparasitação, tá? Porque você vai manter o processo de detoxificação, mas você precisa ter suporte hepático para isso. Ainda mais você precisa fazer todo esse processo certinho, tá? Então, eu faria esse processo. Faz o detox, nutre o seu corpo, você tem que fazer a suplementação, tá? Faz o preparo hepático e aí você desparasita e recupera esse fígado, dependendo do que você for usar para desparasitação. Se for medicamentosa, precisa ter esse cuidado, tá? Não coloca medicamento sem suporte de fígado, dá problema, tá? Ensina, Laís, ensina. A gente tem um módulo de desparasitação dentro do RT Detox e eu tô reformulando ele, já era para ter subido para a plataforma, porque eu vou separar o processo de desparasitação, bactéria, fungo e verme. Porque a gente coloca sempre parasitas todo no balaio do verme. E bactéria, fungo é de suma importância e é o que mais a gente tem, principalmente fungo. Vocês pegam muita paciente com candidíase de repetição. E isso é uma característica de síndrome fúngica. Então, eu tenho que ter essa hierarquia de trabalho de bactérias, fungos e vermes, porque o desequilíbrio bacteriano leva ao aumento fúngico. E isso vai dar meio ambiente para verme também. Então, eu preciso trazer esse entendimento para vocês e aí a gente vai fazer essa atualização. Tá? Solange, é que é tudo meio desencontrado, né? Infelizmente, né? Mas, na verdade, a gente vê... Até eu vi uma postagem do Gabriel Medina falando sobre isso, né? Essa busca pela beleza que a gente acaba tendo e que a gente acaba perdendo um pouco a mão, né? E hoje eu fiquei muito pensativa sobre a respeito de todas essas coisas, porque a gente tem uma preocupação tão grande com a imagem que a gente está passando do limite, sabe? Porque imperfeição todo mundo tem, a gente é ser humano, a gente é volúvel, a gente passa por problemas, a pele fica feia, dá espinha, o cabelo cai, às vezes a gente está, sabe? E isso faz parte, é o que faz da gente ser humano, a gente não é artificial e a gente não é superficial. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar um pouco mais disso com a gente, sabe? Pensando em comprar o próximo, Wilde? Ai, vocês são demais, gente. Certo? Vamos fazer nossa higiene do sono? Vamos? Vamos? Tá na hora de desacelerar? Que agora a gente está com cortisol aqui, ó. E agora a gente vai precisar dar uma desacelerada. Então, todo mundo aí tomando um chazinho, respiração profunda, oração, né? Assistir alguma coisa mais calmante e sono. Ó, beijo. Beijo para vocês.
boa noite. Para quem quiser rever a aula, eu vou deixar ela no YouTube, tá bom? Para vocês poderem rever. Eu não sei se eu consigo deixar hoje, mas a partir de amanhã já tá lá para vocês. Beijo, meninas do Insta. Beijo, beijo, beijo. Beijo, meus amores. Amanhã, 8h30, falaremos de detox. Como colocar isso na prática clínica de vocês. Beijo.